Amor perfeito. A partir de agora nós vamos fazer um estudo a respeito do maior tema espiritual na doutrina cristã, que é o amor. Estudar o amor é a tarefa do cristão. Pesquisar teoricamente, praticamente, externamente, internamente, esse é o tema cristão por excelência. Quando Jesus não apenas falou que o amor cobre a multidão dos pecados, mas falou que o sentido da vida é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Explicando depois que nesses dois mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas nessas duas orações, nesses dois mandamentos, que resumem-se a palavra amor. E ainda mais do que isso, João, sob inspiração certamente de Jesus, nos disse que Deus é amor. E Paulo, também sob inspiração do Mestre, fez um poema maravilhoso, dizendo que, no fim das contas, que qualquer coisa que a gente possa fazer é menor, é sem sentido se não fizermos com amor. Realmente é o tema das nossas vidas, é a razão das nossas existências, é no amor que a gente vive, que a gente respira, dele que a gente veio, para ele que a gente vai. Então, estudar o amor a partir do Evangelho é especialmente importante nas nossas vidas, e dentro dos Evangelhos estudar o amor a partir de João, do Evangelho de João, que é sem dúvida aquele que mais se aproxima afetivamente de Jesus. Ele começa o seu Evangelho falando do amor perfeito. E é esse amor perfeito, até onde a gente consegue abarcar, que merece essa nossa reflexão inicial no nosso estudo. Lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na verdade, o amor perfeito, ele ainda é inacessível, ele ainda é um mistério para nós. Como pode o peixe compreender o mar? Como pode o grãozinho de areia tridimensional compreender o universo multidimensional? Não é verdade? É claro que na nossa compreensão ainda vai ser insuficiente, esse é o princípio básico, mas é mais claro ainda que a nossa insuficiência jamais será superada se nós não a enfrentarmos com o estudo, com a reflexão, como a gente disse no início, fora e dentro, no alto e embaixo, na matéria e no espírito, no todo. Então nós precisamos perceber o quanto a nossa noção de amor, o quanto a nossa noção de perfeição ainda fica envenenada, fica enviesada pela nossa própria insuficiência. A visão disso, da impossibilidade de nós compreendermos totalmente o amor perfeito, nos dá uma tristeza.
Mas essa tristeza vem da consciência da nossa incompletude, da consciência da nossa pequenez. E como Sócrates falou, só sei que nada sei, como a gente também só vai começar a caminhar para a nossa completude pela consciência da incompletude. Só se trata quem se sabe doente, só busca o conhecimento quem se sabe ignorante. A humildade é a primeira das bem-aventuranças. Então, essa consciência da magnitude do amor perfeito, que é Deus, que representa Jesus para as nossas vidas, ela é básica para o nosso crescimento espiritual. Hoje, nós conseguimos abarcar, na imperfeição que nós vemos o amor perfeito, essa coisa rígida, essa coisa estática que é a nossa perfeição. Claramente simbolizada na criação humana, não só cristã, mas em diversas outras culturas, do paraíso, do nirvana, do paraíso contemplativo e imóvel, paralisado, que a mente humana conseguiu conceber. É claro que vida é movimento. É claro que vida é muito mais do que ter, do que parecer, mesmo do que esse ser estático, isolado, fragmentado que nós concebemos nos anjos, nos seres superiores, na perfeição, no paraíso. A vida é movimento, é mais que ter, é mais que parecer, é mais que ser, mas é um constante vir a ser. É muito mais do que o substantivo, que são coisas que se pensa isoladamente, a cadeira, a mesa. A perfeição, o amor, é o verbo. Aquele que quiser ser mais, seja aquele que mais servir, disse Jesus. Ele é o verbo. Deus trabalha até hoje e eu trabalho também. Viver é um movimento, viver é uma ação, não é um substantivo, mas é um verbo. Por isso, João descreve Jesus como um verbo. Por isso a vida não é estática, mas dinâmica, não é um substantivo, mas é um verbo. Pensemos o amor menos como um idílio permanente, como uma perfeição constante, como um fim, mas como um meio, como um processo, como um vir a ser, como um verbo. É a esse amor que nós nos abrimos a partir de hoje e que, com as nossas enormes limitações, pretendemos estudar exatamente para expandir a nossa consciência e expandir a nossa fraternidade. Um grande abraço para você, um ótimo estudo para todos nós. Até a próxima!